Reino protista, ok? O primeiro reino com células eucariontes, ou seja, com núcleo definido. Essa galera aí agora já tem DNA e RNA. Então, vírus e bactérias procariontes. Então, eu só tenho DNA ou RNA. O reino protista, ele já vem sendo o primeiro reino que trata de células eucariontes, células já toda definida. O reino protista, ele tem uma coisa bem legal. Ele vai trabalhar duas espécies, as algas e os protozoários. As algas, ela seria a primeira espécie do reino Plantae. Mas entre as algas e as briófitas, que são os musgos, aquele que te derruba na pedra da cachoeira, existe uma longa diferença morfológica. Existe uma grande diferença de estrutura física. Quando você pega uma alga, quando você pega uma briófita, que você analisa ali no microscópio, você vê uma diferença muito grande entre uma e outra. Então, o que fizeram? Pegaram as algas e fizeram um reino para ela, reino protista. E os protozoários, Érica? Os protozoários, ele também era o primeiro do reino Animalia, tá? Ele era o primeiro e depois vem os poríferos, que são as esponjas. Mas se você pega um protozoário e pega uma esponja, a estrutura dele, morfológica, a estrutura de massa dele é muito diferente dos poríferos. Então, o que fizeram também? Tiraram o protozoário lá do reino Animalia e colocaram eles com as algas, e aí fizeram, então, o reino protista. O reino protista, então, eu posso dizer, Érica, que é um reino de estruturas bem menos evolutivas? Sim. Ele é um reino onde os dois participantes desse reino, eles trazem estruturas bem menos evolutivas, tá? Não é porque a célula dos protozoários é uma célula eucarionte que faz dele um ser muito evoluído, não. Ela é uma diferença, mas não que isso cause uma evolução morfológica, de estrutura, tá? Eles não são tão primitivos. As bactérias são mais primitivas do que eles, tá? Por eles serem eucariontes, eles conseguem já ser um pouquinho mais evoluído que as bactérias. Quando você pegar a sopa primordial, lá quando estuda a evolução das espécies, você vai ver que a bactéria ela cai no meio da água, né? E aí ela acaba se transformando e fazendo, então, a função de ser mais primitivo. Beleza, pessoal? Muito bem. Então, Érica, o que difere os protozoários? O que vai fazer essa diferença? Os protozoários, pessoal, a única coisa que eu consigo fazer de diferença com eles é o meio de locomoção. Então, assim, você está lá no meio da sua prova, viu que está tratando de um animal que se difere pelo meio de locomoção, não tenha dúvida, é um protozoário, tá? Então, vamos entender um pouquinho de alga e um pouquinho de protozoário. Segue aí os meus slides para você entender. Então, esse daqui, ó, é tipos de locomoção. Nesse caso aqui, ó, nós estamos vendo uma ameba, a gente vai falar sobre ela, e eu quero que você perceba que a ameba, ela tem um processo de se esparramar dentro do protozoário. E é assim que ela se locomove. Sabe aquele brinquedo de criança entoameba, né? Amoeba, na verdade, aquela geleca, ela chama amoeba. Ela é criada em cima disso daqui, ó. Você coloca ela na mesa, ela esparrama. Sim, os protozoários são animais, por isso que eu posso dizer que eles fazem parte da evolução dos reinos animais, tá? E a evolução do reino protista é o modo de locomoção desses animais. Olha lá, aqui eu tenho uma forma de se movimentar, né? De se expandir
aonde ela acaba fazendo até a fagocitose, o tipo de alimentação. Eu vou voltar aqui para você. Olha lá, opa, olha lá. A fagocitose, ou seja, o ato de englobar as partículas para a alimentação, é essa forma de você poder trazer para você, e aí você junta, né, esparrama o seu material e consegue englobar o que você quer fagocitar, o que você quer comer. Olha lá, que bacana esse modo de fazer fagocitose e esse modo de locomoção, tá? As bactérias também fazem esse tipo de fagocitose, tá? Ela engloba as partículas, beleza? Olha que bacana. Eu trouxe isso justamente para vocês entenderem o que é fagocitose. Isso aqui é muito importante, pessoal. Fagocitose é o ato de englobar partículas sólidas para poder fazer a alimentação do animal. Tudo bem? Muito bem, vamos lá. Outro modo de apresentação, olha, outro modo de locomoção do reino protista, tá? Aí eu estou falando de um esporozoário. Esse tipo de reprodução aí, desculpa, esse tipo de locomoção aqui é da malária, da doença malária, tá? Ele é como se fosse ventosas e eles vão fazendo exatamente esse movimento para se locomover. Tudo bem? Essas doenças nós vamos falar todas, eu vou voltar tudo isso. Eu só quero que vocês entendam a animação para vocês, quando eu falar do meio de locomoção, você falar, ah, eu já vi isso, a Érica já mostrou isso daí no slide e fica mais ilustrativo para que você consiga entender. E temos também as algas, tá? Olha que bacana. Alga é aquilo que você está lá no mar, de repente você sente enroscando no seu pé, você dá grito achando que é o tubarão. Não é, são algas, tá? Que ficam lá soltas, porque eles fazem parte de fitoplâncton, né? Então fica solta lá e você enrosca o pé e grita achando que é um tubarão, sendo que a água está no seu tornozelo. Mas não, são algas, ok? Ela é aquela que também está em volta do sushi que você come aí da comida japonesa. E aí a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Beleza? Olha, eu trouxe outra alga, uma alga marrom, tá? Para vocês verem a diferença. Um paramécio também é um protozoário, e eu quero que você perceba que ele é cheio de cílios, que é o modo de locomoção dele, é os cílios. Então, logicamente, né, pessoal, ele está ampliado, esse paramécio, esse protozoário. Ele dá muito em água de riacho, tá? Esses cílios é o que faz a parte de locomoção. Então, vamos lá. O que nós vamos ver nessa aula? Nós vamos saber os tipos de características dos protozoários, as algas, as classificações das algas, os protozoários em si. E aí eu trouxe um videozinho e classificar esses protozoários para que você mande mega bem no seu vestibular. Bom, o reino protista, ele vai englobar um grupo muito grande, tá? 40 mil espécies aí eu tenho. Então, quando tirou ele lá do reino Plantae e do reino Animalia, sabiam que ele era extremamente importante, já que ele tem 40 mil espécies. Bom, quem que está nesse reino, já falei para vocês, vou repetir. As algas, tá? E os protozoários. Então, dá uma olhadinha aí, tipos de protozoários e tipos de algas. Se você estiver olhando e achando que aquilo é um olho, não se engane, não é um olho, tá? É o tipo de vacúolo que ele vai ter aí, um vacúolo contrátil. Então, eu tenho flagelado, eu tenho um paramécio ciliado, eu tenho uma euglena, eu tenho algumas algas aí. Trouxe para vocês entenderem, porque como ele é muito microscópico, a gente ouve falar de protozoário, doenças de protozoário, mas a gente nunca consegue imaginar. Porque o vírus e a bactéria, a gente tem uma noção, mas os protozoários,
ele não é muito difundido a morfologia dele. Então, eu trouxe essas imagens para que vocês consigam diferenciar, de repente, na hora aí de uma questão, onde você encontre essa imagem, você fala, opa, eu vi isso lá na aula da Érica, e eu sei que isso daqui é um protozoário, isso é um protozoário, isso é um protozoário, um protozoário, um protozoário, e o resto é algas. Vamos lá. Todos eles são eucariontes. Eu vou sair aqui de ladinho para você ficar mais por dentro do slide. Todos eles são eucariontes, seja as algas, seja os protozoários, tá? Núcleo com membrana, carioteca, por ser eucarionte, é tudo definidinho. Já tem todas as organelas presentes. Eles podem ser uni ou pluricelulares, ou seja, uma célula ou várias células. Parede celular pode ser de pectina, sílica ou celulose, ou seja, cada um deles tem uma estrutura de parede celular, a parede de fora diferente. Pectina, sílica ou celulose, beleza? Os protozoários pluricelulares não formam tecidos verdadeiros, ou seja, ele não tem um tecido próprio, ok? Ele tem uma camada que reconstitui ele, mas não é um tecido verdadeiro, não é um tecido que a gente pode falar que é de uma estrutura verdadeira. Eles podem ser marinhos ou duscículos. Marca aí do lado aí na sua apostila que toda vez que você vê a palavra duscícula, você está falando sobre água doce, tá? Água marinha, né? Todo mundo sabe que é água salgada. Água duscícula é água doce, tá? Para que você entenda os termos da biologia. Gente, esses termos da biologia são muito importantes porque algumas universidades eles não trazem essas traduções. Então, você está lá numa questão super empolgado, lendo a questão, de repente aparece água duscícula. E você fala, eita, e agora? O que é água duscícula? Você vai lembrar que na aula da tia Érica, ela explicou que a água duscícula é água doce. Tá? A nutrição. Eles são heterótrofos, né, ou heterotróficos, autótrofos, que é no caso das algas, porque as algas foi tirada do reino plantae, nunca se esqueça disso. Um ser autótrofo, ele é eucarionte. Cuidado, vocês fazem muita confusão. Seres autótrofos e seres heterótrofos ou heterotróficos, tanto faz autotróficos ou autótrofos, heterótrofos ou heterotróficos, eles são seres eucariontes. Érica, eu não sei o que é autótrofo e heterótrofo. Calma que eu te explico. Autótrofo é aquele que faz o seu próprio alimento. Pega a luz solar, tá? E transforma a glicose no alimento dele mesmo. Ele não precisa de outro meio para se alimentar. Agora, nós, os protozoários, que são nós, os protozoários, os fungos, que somos seres heterótrofos, nós precisamos de outro meio de alimentação. Então, nós precisamos de planta, nós precisamos de vegetais, nós precisamos de carne, nós precisamos... Se você parar para olhar a sua alimentação, tudo o que você come, tudo é derivado de alguma coisa. Ai, Érica, mas eu bebo só água. Não, ninguém vive só de água, tá? Ai, Érica, mas eu só como Big Mac. Então, vamos lá, meu amor. O Big Mac é feito do quê? Pão. Pão é feito de trigo. Pip, acabou. A carne é feita de boi, de frango. O boi e o frango se alimenta do quê? De luz? Não. Ele come capim, ele vai comer milho. Então, ele também se alimenta de uma outra fonte. Então, todo mundo que precisa de uma outra fonte de alimentação, heterotrófico. Quem não precisa, só depende da luz solar e fabrica dentro dele mesmo o alimento, que são as plantas, né? As plantas são heterotróficos. Se a alga veio do reino plantae, então as algas elas são heterotróficas e os protozoários, as algas são autótrofas e os protozoários são heterotróficos. Alguns são misotróficos, que são as euglênias, que elas acabam fazendo heterofágicos e autofágicos, tá? Ela acaba se mudando aí. Bom, você vai me perguntar, Érica, alguns são parasitas? Sim, alguns são parasitas, tá? São predadores, Érica?
eu não diria predador, tá? Mas ele acaba entrando, quando ele faz essa fagocitose, ele vai fazer a fagocitose para fazer a nutrição dele. Mas predar uma outra espécie, não. Ele vai ser parasita, sim, de uma outra espécie. Bom, olha lá, todos fotossintetizantes. Tá? As euglenas, que são misotróficos, e misotróficos eu acabei de falar, que são esses que diferem em autótrofos e heterotróficos. E o resto aqui, se é fotossintetizantes, todo mundo são autótrofos. Dinoflagenados, diatomáceas, algas douradas, algas verdes, pardas ou marrons ou vermelhas. Ok? Então, todos eles são fotossintetizantes, todos eles são autótrofos. A euglênia, que é misotrófico, porque ela faz os dois tipos. Ela tem a função de ser autótrofo e tem a função de ser heterotrófico. Beleza? Vamos lá, pessoal. Olha que bonitinha. Olha que bonitinha. Eu estou falando de uma euglênia. Ela tem um flagelo, tá? Olha lá. Ela tem o flagelo, que é um meio de locomoção dela. Tá? Isso aqui não é um olho, é um vacúolo contrátil. Tá? Ela faz... Eu vou explicar para vocês melhor. Vamos lá. Vive em águas doces. Olha do ciclo aí, ó, que eu falei para você marcar no seu caderno, nas suas anotações, para você não se perder na hora da prova. São flageladas, que tem esse flagelo aqui para se locomover. E ela tem os vacúolos contráteis. Pessoal, o vacúolo contrátil é o seguinte... Quando ela começa a ficar muito cheia de água, ela consegue contrair e fazer a expulsão dessa água. Então, ela tem um controle osmótico dentro dela, porque senão ela fica muito túrgida, muito dura, muito concentrada. Então, ela contrai, expele um pouco de água e ela vai fazer esse controle osmótico. Você vai ver muito vacúolo contrátil aí quando você estiver estudando biologia. Então, já marca nas suas anotações que o vacúolo contrátil faz o controle, o equilíbrio osmótico nas euglênias, e você vai ver em outras espécies que você vai encontrar vacúolo contrátil. Misotrófica, acabei de falar, então ela faz os dois tipos de alimentação, e todas elas são divisões binárias. O que é divisão binária mesmo, Érica? De uma forma duas, de duas forma 4, de 4 forma 8, de 8 forma 16, 16, 32 e assim sucessivamente, tá? Sucessivamente, assim, sempre igual. Beleza? Nossa, Érica, mas não precisa explicar o que é sucessivamente. Precisa sim, algumas pessoas não têm, né, essas palavras muito utilizadas, então eu acho bem importante a gente falar isso para que as pessoas entendam bem a aula. Ok? Olha lá que bonitinha, o flagelo, o vacúolo contrátil, um núcleo, bem bacaninha para você. Aqui, ó, o olhinho não é o núcleo, tá? O olhinho é isso aqui que vocês veem, ó, o vacúolo contrátil, tá? Ele é bem presente mesmo na parte das euglênias. Bem legalzinha, né? Já tem cloroplasto, ok? Dinoflageladas já são algas unicelulares e ela é muito importante para o fitoplâncton, tá? Ela está muito presente como parte de fitoplâncton nos oceanos. Também podem ser flageladas, né? Ó, tem um flagelinho aqui. E elas fazem endossimbiose. Érica, o que é endossimbiose? Eu não consigo imaginar o que é endossimbiose. Elas fazem um processo de mutualismo, ou seja, elas ficam dentro, né, dentro, elas ficam dentro de uma outra espécie, mas elas não causam nenhum dano para essa espécie. Então, olha lá, elas vão viver no interior de vários invertebrados, como corais, água-vivas, anêmonas e esponjas. Elas ficam ali, elas fazem reprodução ali, elas vivem uma vida inteira ali dentro, mas elas não causam nenhum mal para quem elas estão fazendo essa interação ecológica. Então, o mutualismo puxa aí uma seta, puxa aí
um balão nas suas anotações. Mutualismo é uma relação ecológica aonde não vai causar nenhum dano para a espécie em que ela está. Ela vai viver ali tranquilamente e não vai causar nenhum mal, tá? Não vai causar nenhum mal para quem ela está fazendo essa parte de mutualismo. Já expliquei o que é mesotrófica, né? Ela faz os dois tipos. E elas são responsáveis pela substância tóxica da maré vermelha. Então, quando você pega algumas literaturas, aí você vê aquele oceano todo vermelho, você fala, nossa, que coisa linda, quero conhecer essa praia. Opa, 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 cuidado aí. Essa praia, né, que aparece em várias fotos, se você entrar aí no Google, você vai ver fotos lindíssimas, porque realmente o mar fica muito bonito, é quando elas vão fazer a reprodução e elas soltam essa toxina e a água fica vermelha. E aí, pessoal, ela acaba sendo muito tóxica, tá? Neste momento, presta atenção, marca bem aí o que eu estou falando. Ó. Quando você vê uma maré vermelha, é um sinal que ela está solta no mar. E neste momento, aonde ela está causando a maré vermelha, ela está fazendo um tipo de relação ecológica, ou seja, aqui ela não fez o mutualismo, né? Aqui ela fez o mutualismo, que eu marquei aqui, ó, que não causa mal nenhum, fica super bem. Mas quando ela está solta, fazendo a sua reprodução no mar, livre natante, que a gente chama, livre, solta pela água, e ela solta essa toxicidade, ela vai causar uma relação ecológica chamada amensalismo. Amensalismo é um tipo de relação ecológica aonde este ser causa alguma coisa que mata as outras espécies. Quer ver um outro tipo de amensalismo? Os antibióticos, não todos, mas alguns antibióticos, eles são feitos de fungos. E os fungos, né, no caso, presentes nesse antibiótico, mata o quê? Mata bactérias. Então, neste caso, aonde o fungo está sendo utilizado dentro do antibiótico para matar a bactéria, ele está causando uma relação ecológica de amensalismo. Tudo bem, pessoal? Então, se ela está tranquila, vivendo tranquilamente dentro do interior de uma espécie, mutualismo, não está causando dano a ninguém. Quando ela está livre e liberando essa toxina no oceano, que ela causa a maré vermelha, ela é uma relação ecológica de amensalismo, tá? O amensalismo, ele vai sempre ser o controle sobre outra espécie. Porque a hora que ela solta essa toxina na água, ela controla, ela mata, né, muitas espécies, sem precisar fazer a predação. Ela não está predando para se alimentar ou para território, que é no caso da relação ecológica de predação. A relação ecológica de predação, ele vai brigar por território, por fêmea, por comida. Aí é tipo uma competição entre as espécies. No caso do amensalismo, ele controla e mata sem precisar utilizar o que ele está matando. Ele mata por uma reação dele mesmo, sem precisar fazer o uso do que ele está matando. Ok?